Olá, turma. Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo há 13 anos e estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Lembrando para vocês que eu já deixo aqui na descrição, então, a minutagem. Se você quiser ir para a hora das cartas, basta clicar lá embaixo no númerozinho que aparece. Mas se assim como eu, você gosta de ficar aqui, criar uma conexão com Maria Padilha, então eu te convido, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição. Pede que Maria Padilha fale com você aqui nessa leitura e que não somente a mensagem do vídeo de hoje ela possa ressoar para a tua vida, mas também que tudo aquilo que for falado aqui possa acontecer para você. Como eu sempre falo a todos, gente, eu sou tarólogo há 13 anos, mas eu estou chegando somente agora aqui na internet. Então eu queria convidar todos que me seguissem também pelas redes sociais. Todas elas se chamam O Herdeiro da Magia. Por lá vira e mexe eu apareço, eu posto uma fotinho minha para que vocês me conheçam, para que saibam quem eu sou. E assim que eu conseguir voltar a morar no Brasil, vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Eu vou construir minha sala de atendimento, que também vai ser o estúdio para gravar os vídeos, e vocês vão poder acompanhar tudo de pertinho, sempre as novidades para vocês. E as pessoas que estão contribuindo para a construção dessa sala de atendimento também, no final do vídeo vai ter um recadinho sobre isso. Vai ter um conteúdo extra bem bacana criado para vocês, com toda a construção da sala. E lá pelas redes sociais também, gente, eu vou mostrar para vocês rituais que eu faço para Maria Padilha, como que eu cuido dela. Vai ter muito conteúdo bacana, tá? Então peço para vocês, convido já que me sigam por lá, Herdeiro da Magia em todas as redes sociais. E inclusive também assim que eu tiver um número bacana de pessoas, eu vou poder fazer lives e aparecer por lá também com minhas leituras para vocês. Peço algo muito importante, fiquem atentos com golpe, com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, ritualísticas, leituras de carta, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Quem precisar falar comigo, entre em contato através do Instagram ou então do e-mail herdeirodamagia@gmail.com. Mas se alguém entrar em contato com vocês, podem já bloquear na hora, nem respondam, não perca tempo. Não sou eu, tá? Chamem a polícia, denuncia. E peço que me avisem também para que eu possa denunciar e bloquear essas páginas. Gente, lembrando também que eu preciso muito de likes, de comentário, de hype, porque eu moro na Alemanha e sem engajamento o vídeo ele fica muito preso por aqui. O YouTube ele não recomenda para o Brasil e nem para outras pessoas, então vídeos que às vezes trazem uma mensagem muito bacana que podem chegar em muitas e muitas pessoas, são vídeos que ficam com pouquinhas visualizações. Então dependo muito da ajuda de vocês nos comentários. E peço, é claro, também quem puder deixar o hype no meu conteúdo vai ser muito importante para mim. Lembrando que eu não tenho acesso ao número de hypes do Brasil, gente. Então quando você deixar o seu hype, comenta também o número que ele foi, o número da pontuação, que dessa forma eu vou ficar sabendo quantos pontos eu ganhei de hype no Brasil. Tá? Vai ser bem bacana para mim também. Bom, Padilha, eu já deixei os comentários que eu precisava deixar do início do vídeo, então eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante a leitura, e também que me traga proteção, Padilha, para que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder de chegar perto de mim, nem de quem está do outro lado da telinha assistindo a leitura. E também ao povo cigano, eu peço licença e permissão, porque após o tarô eu venho com o baralho cigano, então buscando confirmação ou novidades que a pessoa que chegou até o vídeo precisa ficar sabendo. Que assim seja e que assim será. Desejo a todos uma ótima sorte, uma boa leitura. Maria Padilha fala com você no vídeo de hoje. Esqueça um pouquinho da família e dos amigos. É muito importante quando a gente quer uma ajuda espiritual que a gente consiga se conectar com a nossa espiritualidade também, tá? Então, sem pressa, sem tempo para encerrar, vamos aqui descobrir juntos o que você precisa ficar sabendo nessa leitura. Como sempre, escolho o montinho da esquerda. Deixa o restante das cartas aqui. E a gente vai descobrir juntos, então, a mensagem de Padilha. Começamos já logo com a carta da estrela, hein? Falando de espiritualidade, falando de bênçãos espirituais chegando aqui para tua vida. A Rainha de Ouro. O 6 de Paus. O Cavaleiro de Paus. O Rei de Paus. O 9 de Ouro. A carta do Papa. A Rainha de Copa. O Pajem de Copas. E a carta do Carro.
finalizando aqui a primeira parte da leitura de vocês. Eu vou deixar o restante do baralho aqui no cantinho. Eu acho engraçado que esse baralho, quando eu trago ele, eu já tenho percebido isso, quando eu trago esse deck aqui, vem umas leituras meio amorosas chegando aqui, hein? Tenho percebido que esse baralho aqui tem, olha, tem um baralho fofoqueiro, tá? Tem um baralho que ele é bem fofoqueiro. Tenho aqui um baralho que ele fala muito pro lado financeiro, eu já tenho percebido isso. E esse aqui é um dos baralhos que ele mais vem falando de mensagens de amor, como que vem chegando aqui nessa leitura. E engraçado aqui que nessa leitura, claramente eu tenho duas energias aqui que buscam amor, tem duas energias que buscam companhia, que querem direcionar a vida juntos. Alguém que realmente quer, eu olho até aqui para a carta do carro e vejo aqui como se fossem esses dois leões, como é que fala? Só que tipo aquelas imagens egípcias, né? Mas parece que os dois juntos, lado a lado, guiando a vida para uma direção, sabe? Às vezes é legal a gente ter alguém ao nosso lado aqui direcionando e guiando esse carro, vamos dizer assim. Mas, gente, como sempre aqui no meu canal, eu gosto de vir carta por carta para que a leitura seja clara, seja transparente e que você saia daqui sem dúvida nenhuma sabendo exatamente aquilo que vem chegando para você. Eu olho aqui para a carta da estrela e claramente eu vejo uma bênção chegando na tua vida. E aqui eu também estou falando de amor, tá? Eu olho para essa leitura que não tem como eu não falar de amor com essas cartas que tem chegando aqui na minha frente. Algo que você tem esperado, algo que você quer para sua vida, algo que você planeja para sua vida. Até eu sinto aqui de dizer que muitas vezes algumas pessoas pensam que sozinhas vão ser felizes, né? Mas eu acho que não tem nada melhor do que a gente ter do nosso lado alguém como tá falando aqui nessa leitura. Às vezes a gente tentar guiar a vida de uma forma mais solitária, de mais solitude, parece até romântico falando. Mas não é não. Quando a gente tem alguém aqui do nosso lado que pega junto, que pega firme, tudo fica mais leve, tudo fica mais suave. E eu olho aqui para essa carta da estrela, eu vejo que tem algo chegando de novo aqui na tua vida. Algo que vem com uma conexão muito intensa, muito verdadeira. E os sinais eles estão sendo bem claros daquilo que a Padilha vem trazendo aqui nessa leitura. E até mesmo acredito que você já vem recebendo sinais, você já vem recebendo mensagens que a espiritualidade ela vem te trazendo, te falando sobre esse amor novo que vem chegando aqui na tua vida, sobre essa pessoa nova que vem chegando aqui para você. Não sei se de repente você espera algum tipo de reconciliação com alguém do passado ou algo nesse sentido, mas o que eu vejo que vem chegando aqui é algo novo. É a necessidade que você está tendo, que você vem tendo, de se entregar para viver algo novo, sabe? Algo que seja sem bloqueios, algo que não fale de passado, algo que o passado fique para trás, que tudo seja realmente deixado para trás. E o que vem chegando para você aqui são novidades. E essa carta da estrela, ela fala muitas vezes sobre cura emocional, que é o que você está passando, que é o que você está precisando. Eu vejo que nessa fase, nesse momento, com tanto recado espiritual que me parece que você vem recebendo, só me ajeitar aqui, gente, no meu banco. Com tantos recados espirituais aqui que você vem recebendo, é como se a tua esperança ela fosse renovada de que alguém vem chegando para você. E até eu venho sentindo aqui, olhando para essa carta da estrela, que a tua energia realmente está muito mais leve ligada a isso. Uma energia de muito mais confiança, uma energia de que você sabe que a espiritualidade realmente está falando, e a tua fé está muito mais restaurada. E quando a gente restaura a nossa fé, a gente cria uma energia de atração espiritual, gente, que ela é muito forte. O nosso brilho pessoal, ele muda, a nossa luz espiritual, sabe? Em volta da gente, assim, a nossa energia, ela realmente fica uma energia de cura, uma energia de atração, onde a gente consegue atrair para a nossa vida tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que realmente traz mais estabilidade, tudo aquilo que faz mais sentido para a nossa vida. E assim é a carta da estrela que vem mostrando aqui. Ela vem mostrando que você realmente está com a tua esperança muito mais renovada. Porque a espiritualidade ela vem falando contigo, ela vem te trazendo sinais. Claramente eu vejo aqui que tem sinais dizendo que um amor novo vem chegando para você. Tem cura sobre o passado, tá? Só botar minha água aqui pro ladinho. Tomar um golinho, aproveitar. Tem cura. Se talvez alguns de vocês aqui por algum momento esperaram alguém do passado ou algo do passado se resolver, eu vejo que essa situação aqui ela já vem se resolvendo. E você consegue entender que você merece o novo, que você quer o novo. E um grupo de vocês que está aqui já tem essa decisão muito forte, tá? Já tem essa decisão muito forte que não quer saber mais de passado, que quer saber realmente do que chega de novo, do que vem de novidade. E aí essa rainha de ouros é que ela vem mostrando estabilidade, vem mostrando que aquilo que chega com muito mais estabilidade emocional, com muito mais segurança.
Posso até falar que como se você colocasse o teu valor próprio aqui na frente, você vai se sentindo muito mais valorizada, valorizando aquilo que você é, aquilo que você construiu, e até mesmo assim você é muito decidido ou decidida que você não quer mais passar na mão de ninguém o que você passou. A Padilha vem mostrando aqui que as dores que você sentiu nos últimos anos, nas últimas relações, criaram uma maturidade aqui no teu campo amoroso muito forte, e agora você está buscando uma conexão real. É como se fosse assim, não que a gente não queira construir nada juntos, tá? Mas é como se você quisesse muito mais alguém para somar do que alguém para construir. Você já entendeu. Você já entendeu o que você espera do amor. Você não está esperando uma aventura, você não quer uma aventura, você não quer apenas um encontro casual, você não quer apenas um romance, você quer alguém que realmente tenha atitudes. Alguém que saiba o que quer, assim como você está sabendo. E eu acho maravilhoso quando aparece, me remetendo a cartas de amor, alguém como a Rainha de Ouros, que vem falando aqui sobre você, que é a tua carta aqui nessa leitura. Inclusive, que é do teu amado, ou da tua amada, ela veio como a do Rei de Paus, e aí vocês podem espelhar, tá? Se você for homem, se você for mulher, você se coloca aqui na posição. Mas a energia feminina aqui dessa leitura, ela vem como a energia da Rainha de Ouros. E aí vem mostrando realmente aqui que você está disposta a ser para alguém também o braço direito dessa pessoa, a ser para alguém a companhia verdadeira dessa pessoa, a ser aquele ou aquela que vai estar ao lado para que vocês construam algo sólido, para que vocês construam algo que realmente seja verdadeiro, algo que dure, algo que realmente dure, porque aqui eu não vejo que você está buscando por brincadeira. Tá? Você realmente quer conhecer alguém, estar disposta a conhecer alguém e se entregar. E dessa vez você sabe que você não vai sofrer, porque você já aprendeu muitas coisas. Eu vejo que já tem uma bagagem de história bem forte. Bem forte. E quem tá chegando para você também aqui é alguém muito encaminhado pela tua espiritualidade. Até mesmo pode ser que vocês se conheçam através da espiritualidade, tá? Ou que exista algo ligado aqui ao espiritual que em comum possa unir vocês dois e possa fazer com que a história de vocês ela continue indo para frente. E aí, gente, tem muitos casais que espiritualmente acreditam na mesma coisa, têm a mesma fé, sabe? Seguem a mesma direção. E aí esse casal ele consegue prosperar, ele consegue realmente crescer, ele realmente consegue alcançar lugares que muitos outros casais não conseguem. Porque quando a gente está espiritualmente conectado também, a gente está muito mais abençoado. E eu sempre falo assim que um casal juntos ele tem que abençoar a sua casa, um casal juntos ele tem que abençoar a mesa, a geladeira, sabe, o fogão para que não falte alimento, para que a casa seja protegida. Então é assim que eu vejo vocês dois, é que eu vejo um casal realmente aqui unido, até mesmo espiritualmente, para que vocês sejam blindados de qualquer outra coisa que venha de fora e que queira ou que tente atrapalhar vocês. Que até inclusive aqui nessa leitura não estou vendo nada a princípio que queira atrapalhar vocês dois, tá? Eu vejo, por incrível que pareça, o que mais eu vejo aqui é vitória, vindo aqui falar sobre vocês. Esse amor, essa conquista aqui afetiva, ela vai ser uma vitória muito grande pro coração de todos vocês dois. É como se fosse a Padilha me falando aqui que você sendo assumida ou assumido publicamente. Essa pessoa realmente ela te assume como você é. Não sei se de repente você tem filhos aí onde essa pessoa vai assumir com filhos também, onde essa pessoa não se importa. Questão de passado, sabe? Porque infelizmente hoje em dia tem muitas pessoas que são frias, tem muitas pessoas que às vezes o homem ou a mulher já tem filhos e aí essa outra pessoa chega e acaba arrumando encrenca ali, acaba, né, arrumando confusão, não aceita muito bem. Mas o que eu vejo aqui é que essa pessoa que chega, ela te assume publicamente como você é, da forma que você é. Então não sei se de repente até você seja uma mulher e mãe solteira com filho, se for a situação, né, se for o teu caso. E aí lembrando todos que são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar aquilo que ressoa para sua vida. O que não ressoa, você entrega para o universo, para que Maria Padilha, a espiritualidade, encaminhe a mensagem para quem está precisando, tá? Mas eu vejo aqui que alguém está te assumindo como você é, do jeito que você é. E aí espero que essa parte esteja ressoando, que você esteja conseguindo entender. Mas eu vejo que alguém com muito orgulho, e você também com muito orgulho dessa relação. Tem um sucesso muito visível aqui, nessa leitura falando sobre vocês dois e a validação daquilo que vocês estão vivendo. Inclusive pessoas apoiando essa união de vocês dois. Eu vejo que outras pessoas, elas ficam felizes também com a relação de vocês.
e aí pode incluir aqui nessas outras pessoas família, pode incluir nessas outras pessoas amigos, mas eu vejo inclusive que tem pessoas aqui chegando, até mesmo alguém mais jovem me apareceu aqui nessa leitura, marca alguém mais jovem, até mesmo incentivando vocês dois a ficarem juntos. E para alguns de vocês pode até ser alguém ligado aqui a filho, tá? Isso que me mostra mais uma vez aqui nessa leitura. Como se alguém que chega aqui na tua vida se apega até mesmo em filho ou em filha aqui, ou você se apega em filho ou a filho dessa pessoa também, pode ser. Mas eu vejo que isso aqui também gera algum tipo de apoio entre vocês dois. E esse cavaleiro de paus é que ele me mostra velocidade aqui nas atitudes. Muita intensidade emocional, alguém que chega realmente com atitude de paixão, alguém que chega aqui acendendo um fogo. Quando o Cavaleiro de Paus ele chega numa leitura, ele realmente fala sobre chama se acendendo, tá? Realmente algo que está chegando aqui para trazer paixão, para trazer romance, iniciativa, e aí já vem seguido pelo Rei de Paus. Então realmente alguém que chega aqui na tua vida nesse momento com atitudes. Se você for mulher, é um homem com muita atitude, mas também se for uma mulher que está chegando para você, não se assuste, tá? Porque ela vai ser bem intensa e ela realmente vai querer demonstrar tudo o que está sentindo por você. Inclusive, ela vai falar tudo o que está sentindo por você. Então, muitas vezes o homem, às vezes, fica surpreso porque ele pensa que ele tem que tomar atitude, né? Mas é que eu vejo que se no teu caso, né, se você for homem e for uma mulher que você vai conhecer essa pessoa, ela tendo que atitude de demonstrar já muito, muito em seguida que ela realmente gostou de você. É uma conexão muito forte que vem sendo criada aqui. E como eu falei, o Cavaleiro de Paus ele vem acendendo uma chama de paixão muito forte, tá? Então eu vejo. E se você também sentir essa chama de paixão, não tenha vergonha, não tenha receio também de falar para essa pessoa que você está se envolvendo, que realmente está gostando, que você realmente está com intenção aí de validar, tá? De validar esse relacionamento de vocês. E de alguma forma, se você sentir que a chama da paixão que acendeu entre vocês dois, não tenha vergonha não de demonstrar o teu sentimento. Não tenha vergonha de mostrar aquilo que você está sentindo, porque eu vejo que essa pessoa também vai ter uma iniciativa muito forte, tem uma energia de conquista muito forte chegando aqui para você. Gente, eu esqueci de pedir comentários, acredito, né? Como sempre eu me empolgo na leitura. Isso é uma das coisas que mais me atrapalha aqui no meu canal, tá? Meu canal de bobeira já poderia tá maior. Mas como eu moro na Alemanha e eu dependo muito de engajamento do Brasil, de países que falam português, eu sempre tento mentalizar para que a leitura fique o mais verdadeira possível, que o meu cliente está aqui na minha frente. E, gente, eu sempre esqueço de pedir comentário. Então, se vocês gostam do meu conteúdo, se a leitura está ressoando para a tua vida, deixa bastante comentário. Inclusive, eu vou te pedir aqui a palavra amor. Comente aqui a palavra amor, para que eu entenda que essa leitura está ressoando para a tua vida e que você quer receber, que você recebe essa energia que a Padilha trouxe para você aqui nessa leitura. E peço para você, se gosta do meu conteúdo, muitos likes, muitos comentários, deixem o hype também, gente, porque é como eu falo para vocês, eu tento lembrar que eu preciso fazer os pedidos de comentário e tudo, mas eu esqueço. Eu prefiro que a leitura tenha intensidade, tá? Então eu conto muito com o engajamento de vocês para que o meu canal ele cresça. Nem que tu coloque aqui uma frase e depois tu continue teu comentário em outra frase, em outro comentário, sabe? Tu coloque 5, 6 comentários, vai me ajudar muito. Porque senão acontece assim, ó, eu mergulho aqui, principalmente quando é uma leitura de amor, que eu fico muito feliz quando a Padilha traz, que realmente eu gosto, são as leituras que a Padilha mais gosta de trazer, são as de amor novo. São essas aqui, são as de conselho espiritual, tá? As de conselho espiritual são as minhas favoritas. Mas essas aqui de amor eu me empolgo muito e eu acabo esquecendo dos comentários, tá? Então conto com o engajamento de vocês. Bom, vamos lá. Eu vejo que esse Rei de Paus chegando aqui na tua vida com uma presença muito dominante, que é o que fala, né? Uma liderança aqui chegando na tua vida, um homem ou uma mulher que chega aqui na tua vida realmente para mudar. E aí muitas vezes chega uma mulher do lado de um homem e essa mulher realmente muda tudo. Até esse dia, assim, engraçado, eu vi um vídeo, era um casal e o cara tinha uma roça de alguma coisa, não lembro do que era, e a mulher chegou e ele não fazia nada com aquela roça, sabe? Ele trabalhava com outras coisas, enfim. E ela chegou e ela falou assim, não, quer saber, vamos pegar esse pedaço aqui de terra, vamos plantar e vai florescer, vai crescer e a gente vai vender. E hoje em dia eles são produtores lá. Eu acho que era de cacau, se não me engano, o vídeo que eu vi. Não sei até se algum de vocês aí já esbarrou com esse vídeo também. E eu olho pra cá, pra essa carta do Rei de Paus, me vem essa história aqui na cabeça, sabe? Alguém de atitude chegando aqui ao teu lado. Alguém comprometido a mudar a vida de vocês, alguém comprometido a trazer novas soluções, novas opções, alguém disposto a enxergar novas possibilidades e colocar em prática.
Então eu te contei a história desse casal que um tinha a roça e o outro chegou com as ideias, para que você entenda que essa energia do Rei de Paus aqui nessa leitura, ela vem mostrando alguém que chega aqui ao teu lado com ideias de progresso, alguém realmente com atitudes e alguém muito decidido. Eu vejo alguém com uma energia de proteção muito forte, uma energia de conquista muito forte, e alguém que realmente tem atitudes, tá? Uma pessoa com muita atitude, que é alguém muito intenso, que vai exigir uma conexão muito forte da tua parte também. Essa pessoa ela vai ser intensa com você, ela gosta de intensidade ao lado dela. E eu vejo que um casal que se apoia muito, porque ao mesmo tempo que um tem essa energia aqui de atitude, essa energia de começar, de recomeçar, de olhar as possibilidades, de enxergar as possibilidades, o outro que vem com uma energia como a da Rainha de Ouros, que mostra estabilidade, que mostra as coisas acontecendo com muita firmeza, sabe? Com muita solidez. Então eu acho que isso é muito bacana, porque não são duas pessoas impulsivas aqui uma ao lado da outra, muito pelo contrário. Aqui nessa leitura eu vejo um com muita atitude de impulso e o outro segurando bem as pontas aqui e fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma que sejam muito sólidas. E aí chegamos no 9 de Ouros, que essa carta muitas vezes ela fala sobre independência, que é o que vocês dois vão conquistar juntos. Tem muita independência vindo aqui para vocês, chegando aqui nessa leitura também, e mostrando que essa atração, que essa pessoa ela sente uma atração muito forte por quem valoriza ela também. Tá? Então posso até falar que quase que um leonino, um escorpiano, alguém aqui mais ou menos aqui nessa vibe aqui de energia, um signo de fogo, posso até falar isso aqui, tá? Alguém que gosta aqui de uma energia onde se sente valorizado. E essa pessoa ela vai exigir, ela vai te valorizar também, tá? Mas ela vai querer sentir, é uma troca realmente. É aquela pessoa que pensa, é aquele casal que pensa, é aquela pessoa que pensa que um casal deve os dois pensar junto a mesma coisa, sabe? Deve os dois caminhar para o mesmo lado, deve os dois caminhar na mesma direção, arregaçar as mangas e fazer os dois juntos. De alguma forma essa pessoa quer criar uma vida bem estruturada, bem organizada. E é como eu falei, não é nenhuma questão de construção, é uma questão de realmente de validação, tá? É uma questão realmente de somar. Alguém que pegue junto pra somar. Essa pessoa, ela não fala só sobre... Sabe aquelas pessoas que falam, tipo, num relacionamento, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem... Não é isso aqui que eu tô vendo, não. Eu tô vendo aqui um casal onde os dois estão somando. E essa soma que ela traz muita estabilidade pra vida de vocês dois. Muita segurança. E de alguma forma essa pessoa tem um magnetismo muito... Aqui ela até falando um pouco sobre a personalidade dela, falando sobre a energia daquilo que eu vejo aqui referente a ela. Tem um magnetismo aqui muito forte, uma pessoa com realmente uma energia de magnetismo de atração. E até te falo, toma cuidado com o ciúme, hein? Toma muito cuidado. Só tomar aqui um copinho de água, gente. Toma muito cuidado. Hoje eu trouxe aqui um pouquinho de água. E trouxe aqui também um pouquinho de Coca-Cola, porque hoje eu tô bem saudável. Vamos lá. E essa pessoa aqui, então, com essa energia de magnetismo, mas toma um pouquinho de cuidado com o ciúme, tá? Porque eu vejo como tem a energia do Rei de Paus e também já esse 9 de Ouro aqui já bem em seguida, pode me mostrar alguém um pouquinho vaidoso aí, onde de alguma forma pode ser que você sinta um pouco de ciúme. Essa parte da leitura agora que eu adoro ela, essa parte que vem chegando que eu tô vendo aqui, porque quando o Papa ele vem já seguido de rainha de copas, de pajem de copas e de carro, gente, só juntando aqui o carro com o Papa, eu já imagino uma cena de casamento. Sabe assim, aquele casal entrando num carro e aquelas latinhas batendo atrás do carro ali, comemorando o casamento, final a oficialização da união. É bem isso aqui que eu vejo. Esse Papa ele vem me remetendo a um relacionamento sério, aqui onde tem muita intenção de compromisso entre vocês dois. E vejo inclusive os valores de vocês dois, mais uma vez, muito alinhados aqui nessa leitura. Aqui a carta do Papa ela mostra realmente de valores alinhados, de conexão muito forte entre vocês dois e de conexão até mesmo espiritual. Mais uma vez eu vejo, porque quando fala que é de casamento na igreja, é porque realmente o casal tá muito alinhado espiritualmente, o casal tá na mesma vibe, sabe? E a igreja, gente, pode ser de acordo com cada um na sua religião, tá? Pode ser igreja católica, pode ser igreja evangélica, pode ser templo de Umbanda, terreiro de Candomblé, enfim, não tem problema nenhum. O que eu vejo aqui é que vocês dois alinhados na mesma energia de fé, aqui trazendo muita bênção para a união de vocês dois, uma relação realmente muito abençoada, até mesmo espiritualmente, né? Já começou aqui na tua leitura. Então, mais uma vez, até mesmo
para muitos de vocês aqui pode falar de um relacionamento no civil ou um casamento religioso, principalmente. Muito mais até casamento aqui no religioso até do que no civil. E aí você vê o que é mais importante para tua vida, né? Se você prefere casar no civil, se você prefere casar no religioso. Mas o que eu vejo aqui é que realmente uma intenção muito forte de relacionamento entre vocês dois, com muita estabilidade, com uma estrutura muito sólida, aquilo que vocês realmente estão criando entre vocês. E a carta do Papa, ela confirma muito forte essa união. Tá? Se vocês forem um casal gay, saibam, um casal lésbica, saibam também que vocês podem ter casamentos religiosos, tá? Tem religiões aí que aceitam fazer os casamentos, graças a Deus. Tem muitas religiões que já abriram a mentalidade para esse lado também. Então saibam que vocês podem buscar, inclusive terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, templos espíritas, eles aceitam fazer essas uniões. Até porque o mundo espiritual, ele pensa muito diferente do mundo aqui terreno, né? Graças a Deus, as coisas são dessa forma. Vamos lá. Seguindo um pouco aqui à frente, que essa parte da leitura tá muito bonita e eu também não quero que o vídeo fique com 1 hora de conteúdo. Apesar de que eu também adoro leituras longas. Eu sei que muita gente gosta. Se você gosta de leitura longa, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu fique sabendo. Eu gosto, quando a leitura ela vem assim se desenrolando, sabe? Como se a gente estivesse frente a frente, conversando e deixando o papo fluir, deixando que as cartas vêm vindo e a gente vai trocando informação. Porque eu acho que a leitura boa, ela não é aquela só que o tarólogo fala sozinho. Sabe? Eu gosto daquela leitura onde onde a gente conversa, onde a gente faz trocas e você faz perguntas e eu busco na carta aquelas perguntas ali, a gente vai, flui, funciona, eu adoro isso. E às vezes um atendimento que a gente marca para 45 minutos, 1 hora, às vezes fica 1 hora e meia, 2 horas de consulta. Comigo pelo menos é assim. Mas vamos lá. A Rainha de Copas, ela vem trazendo aqui uma profundidade emocional muito grande. Ela vem mostrando realmente que nessa leitura e confirmando mais uma vez que vai ter uma conexão muito emocional, muito forte, um amor verdadeiro realmente chegando e com muita sensibilidade das duas partes. Quando a Rainha de Copas ela aparece numa leitura, ela fala de sensibilidade muito grande, fala de entrega muito sincera, e eu sinto realmente uma conexão de alma entre vocês dois, tá? Assim como ali no começo vieram cartas de fogo, falando sobre paixão intensa, que realmente o relacionamento de vocês aqui nessa leitura ele começa com paixão intensa, depois as coisas aquelas vão se estabilizando e o emocional ele se torna algo muito profundo, uma conexão de almas realmente, tá? Trazendo muito cuidado genuíno aqui entre vocês dois. Inclusive eu até já vou juntar o Pajem de Copas aqui também, porque junto com a Rainha, os dois juntos aqui trazem muito romantismo. Começa com muito fogo, começa com algo muito intenso entre vocês dois, tem uma química muito bacana, mas depois a Rainha de Copas junto com o Pajem de Copas aqui, eles trazem um lado mais romântico aqui aflorando, um início emocional entre vocês surgindo, e até mesmo muitas declarações, tá? Porque o Pajem de Copas muitas vezes ele fala sobre romantismo. Eu adoro essa carta e adoro remeter ela ao romantismo, tanto para homens quanto para mulheres, tá? É um casal realmente que gosta de romantismo, que gosta de momentos a dois, onde vocês gostam de flores, onde vocês gostam de café da manhã, onde vocês gostam, até mesmo já vou pegar o carro até para falar um pouquinho sobre isso também, onde vocês vão gostar bastante de passear, de vocês andarem juntos, só vocês dois. E como eu falei, tem outras pessoas felizes com essa movimentação, tem pessoas aqui torcendo por vocês aqui nessa leitura e vendo o quanto vocês estão bem, o quanto vocês estão se sentindo vivos por estarem juntos. Esse Pajem de Copas aqui que ele chegou, ele vem trazendo uma energia de abertura sentimental muito forte na vida de vocês dois, até mesmo fazendo com que essa pessoa também te surpreenda muito. Porque eu acho que por ser tão intenso como ele é, aqui ó, alguém tão intenso, alguém tão de presença tão forte, aqui ele vai te demonstrar um lado, você vai conhecer um lado que dessa pessoa que é muito romântico, tá? Um lado muito romântico. Isso aqui é algo bem bacana. Algo que você precisa. A página me fala aqui nessa leitura que é algo que você precisa. Você precisa de alguém que também tenha romantismo. E hoje em dia, gente, é uma pena, né? Porque tá faltando muito romantismo, infelizmente. Tem muitos casais agora com tantos aplicativos, aí, com tanta coisa de internet. Tá tão fácil, né? Conseguir corpos que o romantismo tá um pouquinho em falta. E eu vejo que essa pessoa te surpreende também no lado romântico da situação. Carta do carro. A direção entre vocês dois é que ela vai estar muito bem definida.
Lá no começo da leitura eu já falei isso, que eu já vim enxergando aqui, tá? Vocês dois pegando juntos, vocês dois seguindo aqui na mesma direção, vocês se completando como preto e branco realmente aqui, que casam muito bem essas duas energias, que casam muito bem essas duas cores, essas duas forças, e vocês juntos aqui superam muitas dificuldades, muitos bloqueios, e conseguem muitos movimentos. É realmente uma conquista muito emocional chegando aqui para vocês dois e muitas decisões firmes. A carta do carro ela é uma carta que fala muito de decisão firme. E como aqui é uma leitura amorosa, então eu vejo que vocês dois estarão muito seguros aqui do que vocês querem, daquilo que vocês desejam. Eu vejo muito legal aqui nessa leitura, principalmente a energia dos dois, tá? Uma energia que realmente se completa. Vocês não são pessoas iguais, tá? Vocês não são pessoas assim tão iguais, tem diferenças aqui entre vocês, tá? Não é necessariamente aquela coisa dos opostos se atraem, não é exatamente isso que eu tô falando, mas eu vejo aqui nessa leitura que, por mais que a energia de vocês ela seja um pouco diferente aqui uma da outra, mas vocês se completam. Vocês se completam, vocês se ajudam. Um é muito mais de atitude e o outro é muito mais de acolhimento, eu até diria isso aqui. Gente, desculpem o tamanho da leitura que vai ficar hoje, mas a Padilha tá trazendo muita intuição na minha mente, então não tem como eu cortar o que ela tá... a mensagem da Padilha, tá? E outra também, não vou ficar falando rápido, porque minha garganta já tá doendo. E até já faz mais de uma semana. Se a minha voz estiver um pouco rouca, um pouco estranha aí no vídeo, peço pra vocês que relevem essa semana. Espero que semana que vem já esteja melhor. Vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa que precisa ficar sabendo. Tem carta voando, mas não vou pegar. Fingir que não vi, mas vi. Vamos lá então, Padilha. Gente, que leitura bonita aqui pro lado amoroso. Eu gosto tanto quando vem essas leituras assim, e principalmente quando elas chegam para quem precisa. Eu vou tentar já colocar aqui nessa leitura um texto já que seja bem específico aqui para que a leitura ela realmente chegue para quem está precisando, para que ela encontre quem vai receber esse amor. E se ela chegou até você, se você viu o título, você criou, você clicou, saiba que essa leitura aqui ela é para você. Vamos lá então? 5 cartas, Padilhinha. Eu falo Padilhinha, ela fica brava comigo, sabia disso? Mas é carinhoso. Vamos lá então, carta do caixão, transformação. O que vem chegando aqui é a transformação para vocês dois. É um novo ciclo, é uma nova fase e as coisas começam a florescer. Eu olhei aqui para a carta do caixão e eu enxerguei claramente que essa mariposa já transformada aqui em cima e aqui essas flores nascendo aqui ao lado. Muita gente tem medo da carta do caixão, tá? Muita gente tem medo da carta do caixão. Mas eu acho que são as transformações mais profundas e mais verdadeiras que elas acontecem na nossa vida. Ela encerra ciclos poderosos, ela deixa no passado tudo aquilo que é do passado. Ela faz com que a gente entenda que a vida ela é uma só, que ela merece ser vivida. E eu olho pra cá, inclusive, me vem muito essa mensagem aqui na minha mente. De que a vida ela é uma só, que ela merece ser vivida e que você deve sim se entregar a um novo amor, que você merece viver feliz, tá? Não sei quantos anos você tem, mas se você for alguém mais velho, saiba que não tem tempo pra gente começar e recomeçar. A gente pode fazer isso, inclusive, quantas vezes a gente quiser na nossa vida. E aqui eu vejo que essa transformação é que ela faz com que você realmente esqueça um pouco aí do passado. O passado, ele é, sim, um local de referência para que a gente possa voltar, buscar, né, as experiências que a gente viveu, que a gente possa voltar lá para entender muitas situações, mas não para que a gente viva nele, tá? Então que você entenda que a vida ela é feita para ser vivida e que essa transformação que ela chega aqui para você, ela realmente possa te trazer felicidade, ela realmente possa te trazer novo. Inclusive aqui mesmo, no meio de tanto desânimo que alguns de vocês podem estar passando aqui, eu vejo que essas flores aqui, elas realmente estão renascendo aqui, ó. Tem 2 flores que elas realmente estão brotando, estão nascendo e vão trazer uma transformação muito profunda aqui para você, ó, estabilidade. A carta da âncora, ela fala muito de estabilidade, principalmente quando fala algo ligado ou ao financeiro, se a leitura está falando sobre isso, mas como é que é uma leitura amorosa, então é que ela vem falando de realmente estabilidade. E essa aqui é a tua energia, porque lá atrás, lembra que eu peguei a rainha de paus e eu falei que sobre a tua energia, perdão, gente, sobre a tua energia de ser uma pessoa de mais estabilidade e a outra pessoa sendo alguém de mais atitude, alguém um pouco mais impulsiva. Então, essa aqui é a tua energia, ó. Uma energia de muito mais estabilidade que a Padilha vem trazendo aqui para você. E junto com a carta do caixão confirma, tá? Confirma muito forte aqui
na minha mente, a intuição de que realmente o que vem chegando aqui é uma transformação de algo sólido, de algo que você consegue conquistar agora, que vai te trazer muito mais segurança. Muito mais segurança. O navio, quando ele está atracado, ele está seguro, né? Ele sabe que ele não vai se mover para lugar nenhum. Então é o que eu vejo chegando aqui para você. Uma fase de estabilidade, uma fase onde você consegue viver um novo. E a carta do chicote que vem chegando aqui. Olha, se de alguma forma você ainda se sente presa a algo do passado, algo que está impedindo que você receba, algum tipo de medo, porque aqui nessa segunda parte agora que conta com o baralho cigano, veio o caixão, veio primeiro o caixão e agora está vindo aqui o chicote. Se tem algo aqui do passado que de alguma forma ainda te prende, eu não sei se de repente o medo de se entregar para alguém novo, o medo de sofrer algo que você já tenha sofrido, algo que lá atrás você tenha passado, e aí tá difícil de que você confie novamente em uma outra pessoa, a partilha pede que você trate aqui um pouquinho essa cura, tá? Que você consiga entender. É como se o que mais me chama a atenção aqui, por mais que a carta ela é o chicote, o nome dela, o que mais me chama a atenção aqui são esses espinhos. É como se você tivesse medo de se machucar novamente. Você consegue ver aqui, ó, deixa eu tentar botar assim pra, sem assim, tá focado, né? Tem uns espinhos aqui, ó. O que mais me chama a atenção não é nem o chicote. Aqui também, ó, tem espinhos, ó. Tem uma cruz, uma coroa de espinhos. O que mais me chama a atenção aqui são os espinhos falando do medo de sofrer. Se você tem medo de sofrer, se você de repente saiu aí ou está saindo de um relacionamento onde você tenha sofrido. E mais uma vez eu vou pegar a carta do caixão aqui falando, tá? Se você tá precisando aqui passar por essa fase de transformação, deixar para trás o passado, e se essa segunda parte da tua leitura confirma muito sobre isso, a partir pede que você se entregue, que você confie. É a tua espiritualidade que está falando com você. E começou já com a carta da estrela. É a espiritualidade que está trazendo alguém novo aqui para tua vida. Eu consigo entender os medos se você tenha passado aí por um relacionamento, de repente, que tenha sido tóxico, se você tenha vivido algum tipo de abandono, algum tipo de relacionamento com narcisista, sabe assim, com alguém que tenha colocado na tua mente que talvez que seja melhor ficar sozinho ou sozinha. Mas a Padilha fala que não. Ou pode até ser também, alguns de vocês aqui dessa leitura estejam no momento ainda num processo de cura, ainda esteja se libertando de algum tipo de relacionamento que tenha acabado recentemente e que ainda está sendo um pouco doloroso, porque me chama muita atenção esses espinhos aqui, ó. Aqui na carta do chicote, falando sobre o medo de se machucar novamente, sobre o medo de sentir a dor que eu senti. É mais ou menos o que a Padilha está trazendo aqui. E ela pede que você fique tranquila, tá? Fica tranquila, fica em paz, com o teu coração em paz. Que essa pessoa que está chegando aqui para você, ela traz algo de diferente, ó, aqui, ó. A paixão. Mais uma vez aqui, o que essa pessoa traz aqui na tua vida é um sentimento de amor, é algo que vai renovar essas chamas aqui, ó. Alguém que vai renovar. E mais uma vez as flores me chamaram a atenção. E por 3 vezes aqui tem flores, tá? Nas duas cartas aqui, tanto aqui no caixão tem as flores aqui nascendo, quanto aqui na carta do chicote tem as flores aqui também, ó. Então é algo que realmente vai nascer pra tua vida. Comenta aqui embaixo se você já tá conhecendo essa pessoa, ou se você espera conhecer essa pessoa, para que eu entenda. E se você tá com medo aqui no teu coração, se de alguma forma você tá sentindo o medo de se entregar, até mesmo ter essas pombinhas da paz aqui, ó, fica com o teu coração em paz, fica tranquila. Ou fica tranquilo se você for homem, deixa que as coisas acontecer porque alguém chega e essa pessoa vai te deixar muito claro que as intenções dele ou dela. Que força, ciúme. Mais uma vez, só toma cuidado com ciúme, tá? De alguma forma. Como eu falei, essa pessoa vai ter uma energia de atração muito forte, essa pessoa vai ter uma energia bem intensa, tá? Alguém que de repente a presença dele ou dela chama atenção. E aí você precisa aqui de algum tipo de autocontrole. Mas de alguma forma essa pessoa que ela vai te mostrar proteção também. Exatamente, não, é muito diferente da tua energia, tá? Olha agora aqui pra ele como o rei de paus, realmente, alguém que vai chegar aqui, que vai te proteger, que vai te deixar segura, que vai te deixar seguro daquilo que essa pessoa quer, não vai te sobrar dúvidas. Não precisa ficar com medo não, só podia estar dizendo se você está com medo de se entregar, se você está com medo de sofrer. Tem uma energia de proteção aqui, bem forte aqui em cima de você. Ó, virei para catar o cão. Mais uma vez aqui, proteção. O cão ele fala, né, sobre proteção, sobre fidelidade, sobre cuidado, sobre carinho. E eu acho que nada mais verdadeiro do que o amor de um animal como esse, né?
é realmente aqui algo muito sincero, algo muito genuíno. Então o que está chegando para tua vida é alguém muito genuíno. Mostrou aqui nessa primeira parte do baralho cigano essa transformação, esse passado que de alguma forma dentro da tua mente, tá? Podendo ser que te traga medos, que te traga inseguranças e o medo de se machucar. Não falou nem sobre sofrimento, que é necessariamente o que a carta do chicote fala. Como eu falei, eu vi muito mais os espinhos aqui falando sobre machucar. Eu imaginei os espinhos passando assim e ralando, sabe? E cortando. Então limpa o teu coração aqui sobre esse medo, porque essa pessoa vai ter atitudes que vão te deixar muito segura ou muito seguro do que essa pessoa quer. Inclusive, acredito que pode ser que vai partir dela o primeiro te amo. Olha que bonito que a Padilha trouxe aqui agora. E isso vai fazer com que você se sinta bem seguro ou segura ao lado dessa pessoa. Bom, gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava com a leitura, ficou bem longa já. Mas se você chegou até aqui nessa parte da leitura, se ela fez sentido pra você, fica só mais um pouquinho aqui comigo pra dar o recadinho no final do vídeo. Lembrando vocês, gente, que eu quero muito voltar a morar no Brasil, por enquanto eu tô aqui na Alemanha. Tô trabalhando muito pra isso, tô tentando o máximo que eu posso. Então eu quero pedir pra vocês se a leitura ressoa pra tua vida, se você sentir no coração e quiser ajudar o meu canal, para que eu possa construir minha sala de atendimento. Tem um botão de membros aqui embaixo, onde vocês podem virar membros do meu canal. E ali vocês vão poder ajudar o canal financeiramente. Ou se você não tem cartão, se você não tem como virar membro, você também não quer se comprometer com o YouTube, até porque ele come, né, uma parte do valor que eu recebo, vocês podem fazer doação através do LivePix, tá aqui na descrição do meu vídeo, ou então através do Pix, que é herdeiro-da-magia@gmail.com, essa aqui é a chave. Pode ser o valor que vocês sentirem no coração. Quero que todos saibam que esse valor ele vai ser usado para que eu construa a minha sala de atendimento lá no Brasil. Eu já tenho minha casa, consegui comprar minha casa trabalhando aqui na Alemanha, graças a Deus. Tenho espaço no quintal. Até eu quero ver se eu acho um videozinho da casa lá do espaço no quintal que eu tenho, onde vai ser a sala de atendimento. Eu quero anexar aqui no vídeo uma hora para vocês, tá? Fiquem ligadinhos que se eu achar eu vou colocar aqui para vocês. Então esses valores que eu recebo, eles vão somar para que eu possa comprar material de construção, pagar os pedreiros, enfim, construir a minha sala de atendimento para que eu possa voltar a morar no Brasil. E se você quer fazer parte disso, se você quer fazer parte da minha história e contribuir para o meu canal, qualquer doação, gente, qualquer valor, número R$1, R$3, R$5, R$7, pode ser valores pequenininhos, desde que seja de coração. Eu sempre peço para vocês que sejam valores do número ímpar. E lembrando vocês, então, que as pessoas que contribuem para o meu canal, para que eu possa construir a sala de atendimento, eu coloco os nomes de vocês aqui no caderno de Maria Padilha. Aqui todos os dias eu faço minhas rezas, minhas orações. Eu peço que Maria Padilha abençoe todos que estão abençoando a minha vida, que ela possa retribuir para vocês 7 vezes mais o valor que vocês doaram, que esse valor não faça falta na tua vida de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E lembrando todos que antes de ir para minha casa, antes de voltar a morar no Brasil, em novembro eu estou indo até a Espanha, na casa de Maria Padilha, onde tem a casa de banho dela, onde tem também uma igreja com um túmulo com os restos mortais de Maria Padilha. E lá eu vou fazer minhas rezas, minhas orações, vou pegar terra, vou pegar água lá desse local para levar para minha casa, para levar para minha sala de atendimento, para deixar essa energia de Maria Padilha ainda mais potente, ainda mais forte, tá? Eu vou fazer as minhas rezas, minhas orações lá. Então, se vocês quiserem participar, todo e qualquer valor vai ser muito bem-vindo. Lembrando todos que não é obrigatório, é só para quem tem condição, para quem pode, tá? Se você não pode, não tem problema nenhum, os comentários já vão também me ajudar muito. Mas lembrando que esses valores eles vão acelerar um pouquinho o processo para que eu possa ir para lá. Infelizmente, no Brasil está tudo muito caro e uma das formas que eu encontrei de poder voltar para lá, além de estar trabalhando aqui na Alemanha, claro, é através dos vídeos pedindo que contribuam, tá bom? Então deixa um beijo no coração de todos. Lembrando para vocês, vídeos de segunda a sexta-feira no meu canal, sempre às 17 horas, tá bom? Nos vemos amanhã então para mais uma leitura guiada por Maria Padilha. Um beijo para todos. Tchau, tchau.